O escritor Tarzan Leão fala hoje sobre o desaparecimento da realidade. E aí, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre o desaparecimento da realidade. A realidade simplesmente sumiu para algumas pessoas. Elas vivem daquilo que nós chamamos de mundo paralelo, uma midiosfera. Essas pessoas ficam o dia inteiro, principalmente em grupos de WhatsApp e do Telegram, e são alimentadas. Esse é um movimento mundial, pasme. E são alimentadas constantemente, no geral, por mentiras, por fake news. Mas elas acreditam nas mentiras e nas fake news que elas mesmas inventam, que elas mesmas criam e espalham então nas redes. Constantemente a gente se depara com isso. Elas vivem então nessa midiosfera, num mundo paralelo. Nesse mundo paralelo que elas vivem, tudo é possível, como, por exemplo, a ideia de que a Terra é plana se difundir depois de tantos anos de estudos. Aliás, na Grécia Antiga, 500 anos antes de Jesus Cristo, os gregos já sabiam que a Terra era esférica. Já foi lá que isso foi descoberto, embora sempre existisse a ideia de que ela pudesse ser plana. Mas ela foi finalmente desmascarada, a ideia da Terra plana, durante as circunnavegações, quando os europeus começam então a andar o mundo inteiro, digamos assim, pelos mares. Aí vão para a Índia, chegam aqui no continente americano. A gente conhece isso porque quem estudou história viu as grandes navegações do século XV e XVI. Mas mesmo assim, hoje em dia tem gente que acredita na Terra plana. Essas pessoas são alimentadas nas redes de Telegram e WhatsApp. Eu conversei com um terraplanista e eu dizendo, mas rapaz, como você pode acreditar nisso? A Estação Internacional Espacial, aquela estação que é mundial, né? Ela dá uma volta em torno da Terra a cada 15 minutos. E olha as fotos da NASA desde a chegada do homem à Lua e antes disso mesmo, quando começa então a corrida espacial. Ele argumentou que é porque todas aquelas fotos da Terra que a gente conhece são feitas com uma lente chamada olho de peixe. Eu tenho essa lente aqui comigo. É uma lente que você consegue fazer uma foto até com 160 graus de diâmetro, né? Então ela é bem abrangente e aí ela distorce a realidade. Ela fica, toda a realidade fica meio que ovalada, né? Meio circular. É por isso, então. Bom, essas pessoas vivem nessa midiosfera e elas não têm contato com esse mundo real. Por exemplo, elas não se informam através dos canais de televisão que são abertos, como Record, Rede Globo, Band, SBT e outras. E nem os sites de notícias, esses sites que nós temos com informações o dia inteiro atualizadas, como o UOL, o Globo, o Estadão. Eu citaria esses três que são os maiores. Elas dizem que esses sites, esses veículos, na verdade, eles manipulam as notícias, o que é exatamente o contrário. São neles onde nós vamos encontrar as notícias mais próximas daquilo que de fato aconteceu. Mas elas vivem na midiosfera, elas vivem no mundo paralelo e não adianta você mostrar a realidade para elas, porque a realidade não importa. Esquecem-se de uma frase antiga de Tomás de Aquino, teólogo e filósofo medieval, que diz que a realidade extrapola o conceito, ou seja, a realidade está aqui, posta, e não adianta a gente negar. Eu tenho uma história que aconteceu há muito tempo na China antiga, no reino de Zeno. Um homem precisava comprar um par de sapatos, ele morava na zona rural, e aí ele tirou as medidas do antigo par de sapatos que ele tinha, ele mediu direitinho e foi para a cidade comprar esse par de sapatos. Foi de chinelo, evidentemente. Quando ele chegou na cidade, encontrou sapatos, evidentemente, para vender, mas ele lembrou-se que havia esquecido das medidas. O que ele fez? Voltou para a roça,
pegou as medidas e retornou para a cidade. Mas a feira já tinha acabado, o vendedor de sapato tinha ido embora e ele então ficou muito triste, muito desapontado e comentou com alguém essa história, que aí ele voltou para buscar as medidas e, enfim, quando chegou não encontrou mais o vendedor. O interlocutor disse: escuta, mas se você estava aqui, os sapatos diante de você, por que você não os experimentou com os seus próprios pés? Ele disse: não, mas eu confio muito mais nas medidas que eu tomei do que nos meus pés e o sapato que eu poderia experimentar. É assim que muita gente vive, num mundo paralelo, e negam a realidade. Por isso que a realidade desapareceu para elas. Cuidado para você não embarcar nessa, viu? Shalom, até semana que vem, se Deus quiser.